ela é um ponto da RAPS. Ela é um ponto da rede de atenção psicossocial. Aí eu vou passar 5 anos na enfermagem, achando Luiz, Guilherme, João Paulo e Rafael, que eu nunca vou lutar com saúde mental, que não tem nada a ver. Quando chegar, a gente manda tudo para o CAPS. Só que a onda que está tensionando os CAPS é para uma outra linha que tomara que não acabe os CAPS, não se tornem grandes ambulatórios da vida, que aí é que vocês vão ter que saber mesmo tudo da saúde mental. Porque a tendência com essas novas legislações que estão se encaminhando é para isso. Agora eu quero cutucar meu amigo Guilherme sobre como é que ele, vindo de uma sociedade para outra sociedade agora, como é que ele vê essa interação com o fim das internações e esse novo advento, que é a não internação, que é essa metodologia do CAPS. Como é que ele vê, como é que ele está sentindo, como é que a sociedade está recebendo essa luta o que a luta antimanicomial começou, mas parece que a sociedade não está querendo engolir e nem está querendo nascer realmente a luta antimanicomial. Bom, boa noite. Queria agradecer o convite para estar aqui nessa mesa, né? Muito bom estar aqui ao lado do Rafael, Noé, Luiz, que estão no CAPS, Luiz, que está comigo, e João Paulo, dentro da universidade também. Agradecer o convite do professor Daniel, aqui da casa, da UESP. Enfim, e agradecer vocês que estão aqui para a gente falar de uma coisa que eu acho que é muito legal, uma coisa que eu acho que é muito interessante. Eu acho que é uma luta que realmente vale a pena, que é a luta antimanicomial, né? Pegando um pouco do fio aí da fala dos meus colegas de mesa, né? Eu acho que a gente pode pensar da seguinte maneira, né? Qual que é o ganho, né, da luta antimanicomial, né? Qual que é um dos objetivos que a gente pode extrair, né, dessa luta antimanicomial, né, que já vem se desenhando, né, de maneira um pouco mais sólida no Brasil desde o final da década de 70, né, e de uma maneira geral no mundo a partir da Segunda Guerra Mundial, né, a partir da década de 1950, quando a gente percebe uma coisa muito interessante, né. Segunda Guerra Mundial, as pessoas vão lá para os campos de concentração e as pessoas ficam muito solidarizadas, então, com o que acontecia dentro do campo de concentração, maus tratos dos mais variados tipos, né? E isso desperta, né, um certo questionamento. Falar, olha aqui, né, mas o que a gente faz nas instituições que cuidam de pessoas em sofrimento psíquico não é lá diferente, né? Ou seja, é a ideia de que o manicômio ele está muito próximo do campo de concentração nazista. Aquele lugar onde a gente reproduziu as maiores escórias da humanidade, né? Um campo de concentração, né? Franco Basaglia, um psiquiatra italiano, né? Vocês já devem ter ouvido falar, né? Que começou essa desinstitucionalização, essa desmanicomialização, né? Primeiro em Gorizia, uma pequena cidade do norte da Itália, depois para Trieste, que já é uma grande cidade, uma cidade muito antiga, né? E que veio a visitar o Brasil algumas vezes, né? Quando ele fez uma visita ao manicômio de Barbacena, né, em Minas Gerais, na minha terra, ele falou, isso daqui é pior que um campo de concentração, né? Literalmente, né? Então, puxando um pouco do fio que o Noé me instiga e que o Noé me provoca, né? Eu queria convidar vocês para a gente fazer uma pequena viagem, né, essa noite de sexta-feira aqui, né, para a gente entender um pouco, né, qual que é o ganho que a gente tem quando a gente fala em luta antimanicomial. Pois bem, eu queria propor aqui que um dos ganhos que a gente tem, né, um dos objetos, né, um dos produtos que a gente tem com a luta antimanicomial é precisamente a construção permanente do cuidado psicossocial em saúde mental, né? O que é isso, né? Então, vou retomar alguns dos pontos chaves, né, que a gente pode ter, então, para a gente entender um pouco, né, o que é esse modo psicossocial, né, que regulamenta as nossas práticas, né? Eu acho que o Rafael levanta um ponto muito interessante, né, que, olha, né, nós somos, né, eu entendo, né, que ainda sou um trabalhador da saúde
da saúde mental, da saúde coletiva, eu só estou trabalhando e militando em outro âmbito agora, que é o âmbito da universidade, né? Então, vou falar aqui, tomar a liberdade de falar na primeira pessoa do plural, né? Então, as nossas práticas em saúde mental, as nossas práticas em saúde coletiva, elas são regulamentadas, tem uma série de portarias, né? E essas portarias, elas dão um norte para a gente, né? Elas dão um norte para o que a gente tem que fazer, né? Então, quando a gente fala, né, da regulamentação de uma lei, que é uma lei antimanicomial, de uma lei que pretende reformar a psiquiatria, a gente entende que esse modelo manicomial, que não é só o manicômio, né, não é só a parede do manicômio, né, mas que é um certo modelo, é um modelo que é replicado, né, por todos nós, inclusive por militantes, né, da luta antimanicomial. A gente reproduz sem querer isso, né? Tem o manicômio em nós, né? Então, esse manicômio em nós que a gente vai lidar com ele, né? Que a gente precisa enfrentar esse manicômio em nós, né? Quando a gente olha torto, quando a gente se recusa a entender, né, Noé, que, olha, 80% dos agravos em saúde devem encontrar respostas no território e pelo território. É a ideia de que o território deve cuidar, a rede deve cuidar. Ou seja, isso se materializa aqui em Parnaíba como, né? Semana passada, sexta-feira passada, uma semana atrás, a gente teve uma audiência, né? Uma audiência sobre o CAPS 2 lá na Câmara dos Vereadores da cidade de Parnaíba, né? E eu me solidarizo muito com os usuários do serviço de saúde mental quando eles falam que não se olha para a saúde deles, né? Ou seja, né, é como se o único problema do cara que é usuário do serviço de saúde mental se resumisse ao problema mental que ele tem. Como se esse cara não tivesse hipertensão, como se esse cara não tivesse diabetes, como se esse cara não tivesse drásticos efeitos dos medicamentos psicotrópicos. Está aqui meu colega Luiz para não me deixar falar inverdades para vocês, né? Como se esse cara não precisasse de lazer, como se esse cara não precisasse de outras coisas para dar sentido para a vida dele, além de um psicotrópico e, eventualmente, o benefício continuado. O benefício continuado, que muitas vezes é sequestrado por essas instituições manicomiais que se camuflam, né? Que se camuflam sob o nome de comunidades terapêuticas, que se camuflam sob o nome de clínicas, de sei lá o quê, sobre comunidades de repouso, etc, etc, etc. O nome certo para isso, gente, é manicômio. Por que é manicômio, né? Então, é isso que eu convido vocês para a gente fazer uma pequena viagem aqui, né? Pois bem, a gente tem várias formas de lidar com o sofrimento, né? O sofrimento psíquico e o sofrimento físico, né? A gente tem formas simbólicas, né? A gente tem formas religiosas, a gente tem formas morais, né, de lidar com o sofrimento, né? Quem aqui teve mãe sabe muito bem que é uma forma moral de lidar com o sofrimento, né? Viu, falei para você não ir lá, falei para você não fazer isso, né? A gente tem formas técnicas de lidar com o sofrimento também, né? Basicamente, né, o que seriam formas simbólicas, né? Por exemplo, entre os Tremembés, né, índios que habitavam aqui a região do Delta, né, por exemplo, um deles poderia sofrer de uma obstrução da urina. E essa obstrução da urina, ela vai ser entendida não como uma disfunção renal, né, mas como uma antecipação de que o rio vai secar, né? Isso é uma forma simbólica de sofrimento, né? Uma outra forma